Então, nesse debate sobre a relação entre a taxa de juros e a inflação de preços, iniciado pelo André Lara Rezende, diversos economistas escreveram artigos para, inclusive, o Valor Econômico ou blogs, e um deles foi ninguém menos que Luiz Carlos Bresser Pereira, que, convenhamos, nunca decepciona. E, mais uma vez, ele demonstra como ele não entende absolutamente nada do fenômeno da inflação, do que é o processo inflacionário. E ele, utilizando o artigo do André Lara Rezende, ele diz que o quantitative easing deixou definitivamente demonstrado que o aumento da quantidade de moeda não causa inflação. Eu já expliquei por que nos outros dois vídeos, por que essa afirmação está completamente equivocada. E mostrei exatamente o que aconteceu com a política monetária americana desde a crise. E ele continua, algo que ele, André Lara Rezende, eu e um pequeno grupo de economistas sabíamos bem quando, no início dos anos 80, desenvolvíamos a teoria da inflação inercial e afirmávamos que a quantidade de moeda é um fator sancionador da inflação. Vejam a ideia por trás disso, que na verdade a quantidade de moeda, na visão do Bresser Pereira, ela sanciona, ela vem ratificar uma inflação que já havia acontecido antes, ou que já estava acontecendo. E no artigo que ele escreve, o artigo lá do início da década de 80, que ele escreve o seguinte, que na medida em que é um fator sancionador da inflação, o aumento da quantidade de moeda assume o caráter mais de consequência do que de causa da inflação. É exatamente o oposto do que eu venho falando, que eu afirmei nesses vídeos, e realmente a gente entende como o não entendimento do processo inflacionário. Porque na visão do Bresser Pereira, o processo inflacionário, o aumento dos índices de preços, ele se inicia, ou ele tem origem na elevação dos preços pelos empresários, pelo aumento das margens de lucros, ou pelo aumento dos salários reais pelos empresários. É um negócio que não tem o menor sentido. E dentro dessa lógica, é claro que a quantidade de moeda, ela vem sancionar um processo inflacionário que já tinha começado antes. Essa é a ideia por trás dele. Então, é preciso uma quantidade maior de moeda para dar conta de uma elevação dos preços que já estava acontecendo previamente. É exatamente o oposto disso. É a quantidade de moeda que dilui o poder de compra da unidade monetária e que causa a depreciação da moeda, então diminui o preço da moeda, ou dito de outra forma, causa uma elevação generalizada dos preços. Mas essa é a ideia de um economista da lavra do Bresser Pereira, que já foi ministro da Fazenda, inclusive foi ministro e tentou no seu plano, testou suas teorias sobre a inflação, com a sua teoria sem pé nem cabeça da inflação inercial, com seu plano Bresser, que tentava, entre outras coisas, congelar os preços, que é uma política que consiste nada mais do que quebrar o termômetro para curar a febre. É isso que consiste o tabelamento, o congelamento de preço. Mas foi isso que ele tentou fazer e, obviamente, que o plano dele não deu certo. Mas, infelizmente, tá aí, são economistas que ainda são ouvidos e estão escrevendo para jornais e dando seus pitacos, e entendendo e tentando explicar a inflação de uma teoria que não tem o menor sentido. A inflação, a expansão monetária é a causa da inflação de preços e não a consequência. É justamente o oposto. A consequência é a elevação dos preços. Esse é o sintoma. A causa está na depreciação da moeda. Mas isso o Bresser Pereira definitivamente não entende, não entendeu e não espero que vai entender jamais.